Eu vou usar aqui 4 expressões dessas estrofes, só para nos fazer refletir um pouco. A primeira é esta expressão: o teu amor abunda em mim. O teu amor, há outra versão desta música que ele diz: a tua graça abunda em mim. Eu vou ler rapidamente, eu vou gastar 10 minutos, vou ler 2 Coríntios 8 e tentar refletir acerca do facto como é que o amor de Deus abunda em nós. E 2 Coríntios 8, 7 e 8 diz o seguinte: portanto, assim, como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em conhecimento, e em toda a diligência, e agora escute, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Versículo 8 diz o seguinte: não digo isto como quem manda para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor. Rapidamente, Paulo está a dizer aos Coríntios que a igreja da Macedónia, ela passava por tribulação, uma grande pobreza, uma grande prova, mas ela abundava em amor. E como é que a igreja da Macedónia, tendo tanta dificuldade, abundava no amor de Deus? A igreja abundava no amor de Deus porque eles tinham uma espécie de alegria. A alegria de Deus em servir os outros. Então, Paulo está a dizer, não é aqui explícito, se lerem o texto todo e a história da igreja da Macedónia, vão perceber que eles tinham muitas tribulações e muitas provas e muitas dificuldades, mas quanto mais eles serviam os outros, mais eles se tornavam alegres. Estão a ouvir bem? Mais eles se tornavam alegres. E quanto mais eles, escute bem isto, quanto mais eles se tornavam alegres por servir os outros, mais o amor de Deus abundava nos seus corações. Então no Evangelho não há nada de estranho nem de esquisito. Quanto mais nós servimos os outros, mais a alegria de Deus abunda em nós. E quanto mais a alegria abunda em nós, mais o amor de Deus abunda. E o Keith Green, ele diz: o amor de Deus abunde. Põe os teus olhos sobre este teu filho para que o amor de Deus abunde em nós. Como? Tendo a alegria de servir os outros. Tendo a alegria de servir os outros. Eu amo este testemunho por causa disso. Eu não sei quem é que poria prostitutas sem abrigos em sua casa. Mas este é o segredo. Tendo a alegria de servir os outros, para que essa alegria transformadora faça abundar o amor de Deus dentro de nós. Mais e mais e mais. Segunda estrofe, ele diz o seguinte: tu fazes-me lembrar, Deus, de todos os homens santos e incansáveis. Eu amo esta expressão, que deram o seu sangue por ti. Que deram o seu sangue por ti. Eu quero ler aqui um texto, Mateus 10, 39. E esta expressão, que deram a sua vida por ti, que deram o seu sangue por ti, Jesus disse o seguinte: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E nós perdemos a vida em favor de quem? De Jesus. Mas parece que é um agente invisível. Então perdemos a vida em favor de quem? Dos outros. E 1 João diz o seguinte, 1 João 3,16 diz o seguinte. Desculpem lá estar sentado. 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ouviram? Toda a gente ouviu. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, o que é que Jesus está a dizer? O que é que João está a dizer? Que se nós tivermos de tomar a nossa vida, ela não vai render nada. Nós temos que abrir mão da nossa vida em favor dos outros, para que o amor de Deus abunde em nós, mas também para que esta expressão que ele usou, que Deus nos faça lembrar dos santos, incansáveis homens que deram o sangue por Jesus, que deram o sangue por outros. Prover a Deus que nós consigamos dar a nossa vida por outros. A terceira estrofe é uma estrofe em que ele diz: com o teu toque eu tenho uma fé pequena, parece que é esta, eu tenho uma fé pequena,
As minhas orações são pequenas, mas eu acredito no livro dos livros, e preciso de um toque teu, Senhor. Preciso de um toque teu. Todos nós aqui precisamos mais e mais de um toque de Deus. Eu tentei perceber onde é que na Bíblia está um toque intenso do Senhor sobre alguém, e está lá em Daniel 10:10. Daniel, mas sabe, escute isto, às vezes nós queremos um toque de Deus e não sabemos muito bem para quê, não é? Queremos um toque. Eu vou tentar explanar aqui porque que Daniel quis um toque. Eis que certa mão me tocou, diz Daniel, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Eu estive a tentar perceber o que é este toque, porque aqui no texto não dá a real ideia da dimensão do toque. Mas lendo o que é que está por detrás, no original, diz que foi um toque tão forte, tão forte, tão forte, tão forte de Deus, que Daniel ficou naquela condição. E o que diz que ele precisa de um toque de Deus. Eu sublinhei esta expressão na terceira estrofe. Todos nós precisamos de um toque de Deus. Agora a questão é, porquê que Deus tocou Daniel? Porquê que Deus tocou Daniel? E estive a ler a história. Deus tocou Daniel pela seguinte questão. Daniel orava para transbordar de Deus. Daniel orava para ser cheio de Deus. Daniel orava para ter mais de Deus nele. Daniel orava para ter Deus intensamente dele. E Daniel orava para ter Deus nele. E agora, porquê que Daniel queria um toque para ter Deus nele? Para que a força de Daniel fosse anulada, para que Deus fosse a sua força. Então este é o segredo do toque de Deus. Porquê que nós queremos um toque? Para nos envaidecermos, nos vangloriarmos, termos sucesso a fazer isto e aquilo. Não, Daniel queria um toque para que fosse cheio de Deus. Ele desejava transbordar de Deus. E Daniel quis um toque para que a sua força fosse dissipada, para que a força de Deus substituísse a sua força. Porquê é que nós queremos um toque de Deus? É o amor de Deus revela-se na alegria de servir os outros. Amém? Jesus pediu-nos que nós perdêssemos a nossa vida para ganhá-la em servir os outros. E o amor revela-se nisso quando nós servimos os irmãos. E agora nós precisamos de um toque para ter a força de Deus para servir os irmãos, para servir os outros. E por fim, ele diz uma coisa magnífica. Ele diz, Deus reacende o fogo outra vez em mim. Reacende o fogo do primeiro amor. A expressão nós traduzimos por chama, mas a expressão é que a luz, a tua lâmpada, volta a iluminar novamente, volta a haver luz na lâmpada em mim. A lâmpada do primeiro amor que arde com um santo temor. Então eu fui buscar outro texto bíblico, Apocalipse 2:6, 2:5, 6. Diz o seguinte, lembra-te depois de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castigo de sal se não te arrependeres. E depois o Senhor diz o seguinte, tens porém isto, que odeias as obras dos nicolitas, as quais eu também odeio, mas não era este texto. Versículo 4. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te depois, e Jesus dá a solução. Lembra-te depois de onde caíste e arrepende e pratica as primeiras obras. Então Jesus está a dizer, tu deixaste o primeiro amor. E o Keith Green, ele diz, Senhor, volta a acender em mim a chama do primeiro amor, que ardia no temor santo do Senhor. Então este é um desafio para nós. Agora é interessante que o apóstolo João aqui em Apocalipse, ele diz, lembra-te. É interessante uma coisa. Deus não diz que os efésios não tinham amor por ele. Deus diz que eles não tinham o mesmo amor que tinham no princípio. Então Deus pode estar a dizer a cada um de nós, não, vocês amam-me, mas não me amam com o amor que tinham no princípio. Não é? Deus pode-me dizer, tu amas, mas não me amas com o amor que tinhas no princípio. E Deus dá o segredo para que nós possamos voltar à chama do primeiro amor, como o Kit revela nesta canção. Qual é a chama? Lembra-te de onde caíste. O que é que ele está a dizer? Lembra-te das obras que tu fazias. Lembra-te das pessoas que tu ajudavas.
Lembras-te das pessoas por quem tu oravas. Lembra-te daquilo que tu fazias pelos outros. Lembra-te daquele amor em salvar almas. Lembra-te daquele amor em servir. Lembra-te daquele amor em... Ele está a dizer, lembra-te lá disso que tu fazias no princípio. Lembra-te desse primeiro amor. Então esta é a forma de voltar a acender a lâmpada, a luz do primeiro amor, no temor do Senhor. Lembra-te. E depois ele diz, e agora arrepende-te. Ou seja, humilha-te, chora, porque deixaste de ter aquele amor que tinhas para comigo, fazendo as obras que fazias no passado. Amém? Dá para entender isto? Lembra-te de onde caíste, lembra-te o que é que tu fizeste. Lembra-te dos perdidos que tu amavas. Lembra-te das pessoas que entravam pela primeira vez em tua casa e tu amavas. Lembra-te das pessoas. Lembras-te da generosidade no princípio para com os outros. Lembras-te do dinheiro que dava-se para abençoar os outros. Lembra-te da comida que deste para participar na ajuda aos pobres. Lembra-te disso tudo, das obras que tu fizeste. Volta a essas obras. Humilha-te, chora, arrepende-te para voltares a essas obras. E depois... há uma expressão lá em Apocalipse que diz e volta à prática das boas obras. Ou seja, volta a fazer aquilo que abandonaste. A forma de voltar ao primeiro amor é voltar à forma de como o buscávamos e o servíamos. Amém? A forma como o buscávamos e o servíamos. Os Efésios não deixaram o amor para com Deus, mas não amavam a Deus da mesma forma no princípio. Eu hoje estive a ouvir a história, não sei porquê, estive a ouvir a história do grande avivalista que levou o país de Gales à salvação. Como é que ele se chamava? Dário deve saber. Não foi o Jonathan Edwards? Não foi? Não sei o nome. Esse homem que levou o país de Gales a ser salvo, eu percebi, a história consta o seguinte. Ele chegava ao púlpito, estava 3 horas a orar, vai pregar 15 minutos. Não sei se perceberam, ele estava 3 horas a orar no púlpito para pregar 15 minutos. E os perdidos sentiam-se atraídos pelo amor de Deus. É um exemplo tremendo, não é? E aquilo durava semanas porque ele orava, ele saía do culto, passava a noite a orar, para que o culto a seguir, no dia seguinte, tivesse unção. Lembra-te de onde é que caíste. Lembra-te das obras que fazias pelos outros. Então, nesta canção, nós vamos terminar com esta canção. Eu amo esta canção. Amo a letra, amo a música, amo a história dele, amo aquela parte. Ele pôr toda a gente em casa. E acho que isto é o modelo para nós. Pôr toda a gente em casa, criar-se casas de luz no meio da cidade, abrir a nossa casa para amar os outros, abrir a nossa casa para receber os outros, abrir a nossa casa para cuidar dos outros, abrir a nossa casa para orar pelos outros, abrir a nossa casa para orar pela igreja e pela cidade. Este é um modelo. Eu amo esta parte da vida dele, mas, recapitulando, o amor profundo que abundava na alma deste homem, porque ele tinha a alegria de servir, a vida que ele deu em favor dos outros, ao ponto de largar a carreira de sucesso para dar a sua vida pelos outros, o facto de ele desejar um toque para transbordar de Deus, para poder ter a força de Deus para ajudar os outros, e o facto de ele voltar às primeiras obras, ao amor de Deus, à graça de Deus, para poder servir os outros com as boas obras.